Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas hoje eu vim falar, como no outro vídeo, acho que foi de segunda, terça-feira, dois vídeos que eu botei essa semana, em que me fizeram perguntas sobre diversos temas. E conforme o tempo que eu estou tendo, trabalho, estudo, atendimento, eu estou respondendo dentro do possível, tá ok? Então, se a sua pergunta não estiver dentro do enquadramento de hoje, da conversa de hoje, pode ter certeza que mais para frente a sua pergunta vai aparecer, ok? Então vamos lá, gente. Pergunta que me chamou muita atenção também foi com relação é, eu tá, o que se faz ser ou ter numa relação narcisista que pode ser pior do que o narcisista. Foi a pergunta que me fizeram. Será que existe uma figura pior que o narcisista? Eu posso falar para você de coração, é um tema delicado, é um tema que muitas das vezes vai levar você até um pensamento assim de autopunição, mas enfim, é um tema que tem que ser falado e tem que ser compreendido e aprendido para que isso não se repita. É um tema que eu aprendi e hoje eu falo para você, depois que eu entendi a dinâmica, eu consegui ver essa pergunta e essa resposta que eu vou dar agora de uma maneira muito lúcida e que pode salvar muitas vidas. Ok? Então a pergunta básica é essa. Dentro de uma relação narcisista, há alguém pior do que um narcisista? Sim. Vamos lá, vou explicar o mais breve possível. Quando você está numa relação narcisista, você está numa relação disfuncional. Ou seja, é uma relação onde você começa essa relação com o narcisista ou com a narcisista, não estou falando sexo, e nem estou falando opção sexual, ok? Para ficar bem esclarecido, tá ok? Não tenho esse tipo de preconceito comigo, nem de religião, muito menos de sexualidade, tá ok? A minha intenção aqui é passar tudo que for possível para que outras pessoas se libertem, não caia mais nesse tipo de relacionamento, ok? Então vamos lá. Quando você está numa relação, você entra numa relação narcisista, por ser uma relação disfuncional, ela a princípio, no início, ela é uma relação normal. É uma relação como qualquer outra. Seja de homossexual, heterossexual, uma relação normal. Onde você tem atenção, tem carinho, tem companheirismo, tem, entre aspas, amor. Mas com o tempo, o que vai acontecendo nessa relação? Ela vai se deteriorando. Ou seja, o narcisista, por ter já te conquistado, ele vai simplesmente te desvalorizar com o tempo. Vai testando a sua paciência, vai testando os teus limites, até o ponto que você começa a pedir desculpa pelo fato dele ter te traído. Olha só o cúmulo do absurdo. Olha a mente cruel do narcisista nas manipulações e no gaslight que ele utiliza com as suas vítimas. Você pedir desculpa para ele por ele ter te traído. Pois bem, e no fim de toda a confusão que você já sabe que ocorre, né? As traições, as mentiras, as manipulações, as descaracterizações, né? O falso moralismo, a falsa religiosidade, etc, etc, etc. Vem o descarte. Ou seja, o descarte entre aspas. Ou ele faz com que você ou faz o descarte reverso, né? Que ele faz com que você descarte ele,
para que ele se pose de bonzinho, de samaritano, de oculto, ou simplesmente ele entra no modo silêncio, bloqueio, que é a tortura psicológica mais usada pelo narcisista, é o silêncio. Ou seja, ele vai simplesmente te deixar ver as postagens, suas, as suas interações nas redes sociais, né? Mas vai se manter em silêncio. Como se estivesse falando para você, ó, você errou nisso aqui, então você que tem que pedir desculpa. Você que tem que se consertar, como se fosse um cãozinho adestrado. Tá ok? Então vamos lá. Quando ocorrer o descarte, o que ele vai fazer? Vai fazer isso que eu falei para vocês. O básico do básico é esse. Então a pergunta se encaixa nesse molde. Há na relação narcisista alguém pior do que o narcisista? Sim. E esse alguém é você. Você, vítima. Por que você? Porque você sai dessa relação como se você estivesse louco. Você sai dessa relação querendo provar um ponto de vista em que você está certo, em que você vivenciou, em que você foi a vítima de toda essa situação. E toda vez que você tenta falar para a próxima vítima, ao qual o narcisista já está trazendo para o ciclo novo, que ele é maluco, que ele é dependente químico, que ele é sexólatra, que ele é viciado, etc, etc. Todas as vezes que você mandar mensagem para a vítima nova, ou um meio novo de conseguir um contato com o narcisista, ele simplesmente vai usar difamação contra você. Ou seja, ele vai dizer para todo mundo que você é o louco, que você foi a irresponsável da relação, que você foi a pessoa que mais traiu na relação, foi a pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não tem disciplina moral, que não tem disciplina religiosa, que não tem disciplina financeira, etc, etc, etc. Então, para as pessoas que estão em volta, ele vai ser, o narcisista, claro, vai ser o quê? A vítima perfeita. E você vai ser quem? O vilão da história do narcisista. Então, quem é a pessoa pior do que o narcisista nessa história? Você. O vilão da história do narcisista. Deu para entender? Ou não? Escreve aqui no comentário. Se tiver confuso, vocês revisam, faz uma revisão nos outros vídeos que eu já coloquei e principalmente nesse, para que você fique bem entendido como é que funciona a mente dele e como é que ele vai funcionar após o descarte. Ou seja, você é o vilão da história do narcisista. Todas as vezes que você fizer algo contra ele, ou você fizer tentar desmascará-lo, ele simplesmente vai dizer que você é o doido ou a louca da relação. Então você passa a ser o vilão da história de alguém, da história de um narcisista. Então, opinião de maioria de todos os terapeutas, psicoterapeutas, neuroterapeutas, psicólogos, psiquiatras. Primeira coisa a ser feita, contato zero. Segunda, nessa história toda que ele falar, te difamar, te caluniar, que ele vai fazer isso, do histórico dele, é uma das armas que ele usa. Você tem que usar a cabeça. Não vai ser fácil, eu sei que não é fácil, mas você tem que usar a cabeça. Ou seja, é você não cair no jogo da manipulação. É você
fazer que muita gente demora para entender. Eu demorei um tempo para entender isso também. Porque quando você sai de uma relação dessa, a primeira coisa que fica assim, poxa, as evidências estavam na minha cara. Tudo estava conspirando para que eu entendesse o mais rápido possível como foi a dinâmica. A minha intuição estava gritando na minha mente. A minha experiência de vida estava berrando que havia algo de errado. E eu não percebi. Então, todas as vezes que você tentar fazer com que a máscara do narcisista caia, ele vai te defamar e vai te chamar de louca. E você passa a ser o vilão dessa história. Tá dando para entender, gente? Ou não? Tá muito confuso. Então eu demorei um tempo para entender essa parte. Eu só comecei a me, como é que se diz, desvencilhar dessa história toda, quando eu comecei a entender que a melhor arma é o silêncio. Que a melhor arma contra alguém que te calunia, que te difama, é o silêncio. O silêncio e a segunda, a oração. Por isso que eu falo que o espiritual tem que caminhar junto com o material. O sentimental nesse caso, vamos dizer assim. O sentimental com o espiritual. Porque é nessas horas que você tem que se entregar. Tudo aquilo que aconteceu naquela relação, tudo aquilo que estão falando de mal, de inverdade sobre o seu respeito, você tem que entregar na mão de Deus e seguir a sua vida. Porque todas as vezes que você tentar provar o seu lado, você vai mostrar ao narcisista que você ainda é dependente dele, que você ainda faz parte do ciclo, que você ainda almeja alguma coisa com ele, seja de bom ou de ruim. E isso é o alimento que ele precisa para te manter no cativeiro espiritual, no cativeiro sentimental. Enquanto ele se alimenta de você, você vira simplesmente uma erva daninha, murcha. Então, por experiência própria, tá te defamando? Tá te caluniando? Vai doer. Mas deixa que o tempo resolva isso. Deixa que o cara lá de cima, ele vê tudo. Ele ouve tudo. Ele vai resolver. Essa peleja não é mais sua. E o maior erro que o narcisista comete, sem brincadeira, eu quase falei um palavrão aqui agora. O maior erro que o narcisista comete é pegar pessoas boas, é pegar pessoas de caráter, é pegar pessoas com responsabilidade efetivas e emocionais e trazer para um lado destrutivo, malicioso, pornográfico e altamente negativo. Porque quando ele faz isso, ele não está arrumando briga, ele não arrumou briga só para ele, com você, desculpa. Ele não arrumou briga só com você, ele arrumou briga foi com uma egrégora espiritual de luz. E isso, gente, é cobrado. A lei do retorno bate. Bate e bate feio. Então, eu, na minha idade hoje, com a minha consciência de hoje, eu prefiro ser a pessoa que apanha do que a pessoa que bata. Porque é nessas horas que você vê o quanto teu silêncio vale ouro. Enquanto você não demonstrar ou ter armas para lançar contra o narcisista ou alertar a próxima vítima, é a melhor coisa que você tem que fazer. É ficar em silêncio. Gente, dói, mas eu prefiro ser o vilão das histórias que os narcisistas com os quais eu me relacionei fizeram e falaram de mim. Espero que esse vídeo de hoje tenha aberto a mente de algumas pessoas. O vídeo até ficou um pouco curto, pensei que ia conseguir resumir, mas infelizmente não deu. Mas enfim, seja a vítima de toda essa relação. Crie um tempo para você
Crie um espaço para você, um espaço que você possa estudar, que você possa digerir tudo o que aconteceu nessa relação. E acima de tudo, equilibrar o seu espiritual, para você equilibrar o seu financeiro, para que você possa sair dessa relação. Porque ao sair de uma relação narcisista, é praticamente um plano de fuga, tá? Dependendo do grau em que o narcisista se encontra ou te colocou, é um plano de fuga. Tu vai ter que fazer praticamente uma vida nova, num estado novo, num bairro novo, porque tem muitos por aí que são narcisistas grandiosos, narcisistas, psicopatas, etc. Narcisista maligno, então, nem se fala. Tá ok, gente? Então, assuma o papel de vilão na história do narcisista. Não bata de frente. Deixa ele falar o que ele quiser de você. Mas corte qualquer tipo de informação que venha dos macacos voadores, que chegue até vocês. Não deixe isso contaminar o seu dia, a sua mente, o seu posicionamento com a vida. Tá ok? Gente, espero ter ajudado. E, como de fato, agradeço a todos aí que estão mandando, gente de outros estados que estão se inscrevendo no canal, que estão mandando perguntas vindas de outros estados, até de outros países. Tá ok? Eu agradeço muito, mas se inscreva aí no canal, deixa o seu like, dê a sua curtida, deixa um comentário, faça uma pergunta, qual tipo de engajamento, qual tipo de assunto vocês querem abordar, que na medida do possível eu vou respondendo, tá ok? Mas eu espero que tenha entendido sobre essa pior... Quem é a pior pessoa que possa existir num relacionamento com um narcisista? Infelizmente somos nós mesmos. Nós somos o vilão da história do narcisista, principalmente após o descarte. E, como bom vilão, eu hoje dou gargalhada. Desculpa, gente, o assunto é sério, mas tem hora que a gente tem que dar uma levantada no astral porque o assunto é pesado. Tá ok? Eu sei que tem muita gente aí me vendo. Eu não tô aqui debochando de ninguém porque eu sei o que eu passei e eu sei que muita gente tá passando aí. Senão não ia estar botando na minha cara aqui a tapa. Tá ok, gente? Obrigado aí, fiquem todos na paz. E dá uma curtida, gente. Vamos lá. Acione o sininho lá de notificações e faça um comentário. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo.